Que alegria outra vez poder usar essa tribuna. Eu glorifico a Deus por mais este dia, por mais esse privilégio. Glorifico a Deus pela vida do pastor Eliseu. Glorifico a Deus pela vida do pastor Marcos, que corajosamente, uma vez mais, nos fez esse convite. E a todos os obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros nessa tribuna, a todos os diáconos, a cada irmão esta noite, que há de ter paciência de ouvir aquilo que tenho a entregar. Mas espero que seja debaixo da graça e da unção do Espírito do Senhor. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, fique de pé. Só quem acredita neste livro. Convido a abrir a Escritura em Atos capítulo 14, versículo 21, também versículo 22. Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. Glória a Jesus. Atos capítulo 14, versículo 21, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Continue com a Bíblia aberta, por favor. Senhor Deus, ministra ao teu povo esta noite. Como tem sido mencionado aqui, tu tens realizado grandes coisas nesta semana que passou, e queremos que mais uma vez tu venhas dispensar a tua palavra ao teu povo, que a palavra falada se torne palavra revelada outra vez, e que ministre a necessidade, a expectativa do coração de cada um dos teus filhinhos, que venceram a chuva e vieram aqui para te adorar e também para ouvir a tua voz. Ser servido de mais uma vez ministrar o teu povo, e para ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. É muito comum ouvirmos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, irmãos, a seguinte expressão, quando num cumprimento: a paz do Senhor, varão, paz do Senhor, e aí? Só vitória, só vitória. E aí, irmão, só vitória. Mas na verdade a vida cristã não é só vitória. Cumprimentamos, muitos respondem assim, e de algum tempo para cá, eu comecei a ficar incomodado com isso. E aí, pastor Alessandro, só vitória? Eu falei, não, irmão, tem derrota também. Tem problema também, a gente fica doente, o carro às vezes fura o pneu na estrada, como aconteceu vindo para cá, a gente tem às vezes problemas de saúde, às vezes a sogra fica na CTI, existem problemas na nossa vida, mas achamos que é só vitória. A partir do momento em que me tornei um crente em Jesus, a minha vida é só sucesso, é um mar de rosa. Isso é mentira, irmãos. Continuamos vivendo num planeta confuso e turbulento. Continuamos a viver em um mundo cheio de desafios que se mostram para nós a todos os dias. Claro que a gente não vive só no problema, na angústia, na miséria, na tribulação, mas também não vivemos só na vitória, na conquista e na bênção. A nossa vida aqui na terra, ela oscila em momentos de conquistas, e você desfruta daquele momento vitorioso, mas daqui a algum tempo você volta a amargar. Como disse, uma doença, um contratempo, um acidente, um incidente, coisas acontecem, e precisamos entender por que essas coisas acontecem. É importante então entendermos no versículo que lemos, os dois versículos que lemos, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo estava passando por algumas cidades. Eles voltaram, ele e seu companheiro Barnabé voltaram a Listra, e Icônio e Antioquia. E neste trabalho, escute, que eles estavam fazendo nestas cidades, eles estavam confirmando o ânimo dos discípulos, dos crentes, dos cristãos, a fim de que eles, sendo exortados a permanecerem firmes na fé. E o texto diz: porque nos importa passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não entraremos no reino de Deus sem antes passarmos por problemas, por tribulações, por dificuldades. A questão é, agora, por que isso acontece? Jesus morreu na cruz derramando o seu sangue, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
Jesus ressuscitou, está vivo à direita de Deus Pai, e porque Ele venceu, também venceremos. O anjo do Senhor acampa ao nosso derredor. Temos o nome de Jesus para lutar e vencer. Temos a graça de Deus na nossa vida. Temos o Espírito Santo morando dentro de nós todos os dias da nossa vida cristã. Mas a pergunta é, então, por que a gente sofre? Por que a gente passa por contratempos? Por que a gente amarga derrotas? Por quê? Quais as causas do sofrimento de um crente? Contradizendo a este ditado evangélico popular que a vida é só vitória, o questionamento que lhes faço esta noite é este: por que então a gente sofre? Se tanta coisa boa a Bíblia nos promete, se tantas promessas existem para nós, por que ainda assim nós sofremos? Eu quero lhes falar sobre pelo menos 3 causas do sofrer do crente. Primeiro, está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte. A primeira razão por que um crente sofre é consequência dos seus próprios erros. Por quê? De que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados ou das suas próprias iniquidades. O maior erro, irmãos, com relação ao pecado, é que o crente acha que pode pecar, errar, pintar e bordar, fazer e acontecer, ninguém viu, ninguém sabe, e ele acha que se ele apenas se arrepende e pede perdão, tudo está resolvido, tudo está feito. Olha, eu fiz um monte de besteira, pastor Cassiano, mas eu orei, eu chorei, eu me arrependi, e eu sei que Deus me perdoa. É verdade, se o seu arrependimento for sincero, Deus te perdoa na hora. Só que Deus perdoa o que você fez, mas Ele não elimina as consequências do seu erro. O maior problema do pecado não é só o ato de pecar, que dependendo do que for, vai trazer muita satisfação para quem está fazendo, seja área financeira, área sexual, seja numa vingança, a pessoa se delicia com aquele momento de pecado, mas o problema não é só o pecado, o problema são as consequências que o pecado trará. E então muita gente se esquece que Deus até perdoa, mas Ele não tira as consequências do que você fez. A Bíblia mostra isso de uma forma muito enfática, tanto os textos, e o que eu vou dizer na Bahia, até a gente tem que pedir permissão para dizer, e eu vou dizer aqui, porque depois isso vira DVD. Existem muitas desgraças na Bíblia, e você olha, meu Deus, como é que a vida dessa pessoa se transformou numa desgraça, numa miséria, no inferno? Tinha uma caminhada tão boa, tinha um potencial para ter tanto sucesso. A gente vai lendo a história da pessoa, parece que vai só de sucesso em sucesso, né? De conquista em conquista, de bênção em bênção. De repente acontece uma tragédia, a caminhada acabou, tudo foi por água abaixo, a vida da pessoa virou um inferno. Por quê? Por que veio este sofrimento tão grande? Primeira grande causa do pecado do sofrimento são os pecados que nós cometemos. Eu fico imaginando quando Adão e Eva encontram Abel morto, a dor que eles devem ter sentido em ver um filho morto e descobrirem que quem matou foi o outro filho. Isso é uma tragédia, irmãos. Agora, por que isso aconteceu na vida deles? Consequência do erro que eles cometeram. Eles não poderiam culpar a ninguém. E aí vai uma outra palavra de Deus para você. A gente tem que parar de achar que a culpa de tudo o que acontece conosco é Deus ou o diabo. Temos que ser mais maduros na fé e entendermos que a maioria dos problemas que nós temos são consequência dos nossos próprios erros. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de decidir, o poder de escolher, o poder de querer ir para a direita ou para a esquerda, de ficar firme ou desistir, de andar com Deus ou com o diabo, de ser um crente ou ser mundano. A decisão é sua, você escolhe se você quer amar e seguir Jesus e ir para o céu, ou se você não quer Jesus e por isso você vai para o inferno. A escolha está na sua mão, a decisão é pessoal. Ninguém pode ajudar outra pessoa a se converter. A conversão se dá através de uma decisão
pessoal, particular. Eu quero Jesus, eu quero aceitar a Jesus, eu quero me converter. Então Ele me perdoa, eu passo a caminhar com Ele e vou morar no céu com Ele. Agora, se eu vou a uma igreja, ouço tudo e digo, não quero me converter, eu não quero Jesus, eu quero continuar com a minha vida. Então, os problemas que virão em função disso, são problemas decorrentes da minha escolha errada. Se você está me ouvindo aqui esta noite, e está passando uma grande tribulação, um grande problema, escute, pare para pensar, em primeira mão, se o que você está vivendo agora, de negativo, de traumático, de difícil, não é, em primeira mão, consequência de erros, de pecados. Pecado é você saber fazer o certo, fazer o errado. É você saber que deveria ter feito tal coisa e não fez, ou não deveria ter feito aquela coisa e fez. Se a sua consciência lhe acusa, você sabe que você pecou, você sabe que errou contra Deus. A gente olha para a história de Davi. Davi era um super-herói em Israel. A história de vida dele, até próximo do grande pecado que ele cometeu, era linda demais, não havia mancha. Na adolescência, ele matou um urso, ele matou um leão, ele matou um gigante, se tornou um herói nacional. Aos 30 anos assume o trono, se torna uma pessoa queridíssima diante de todo o reino, um líder super carismático, estava dando tudo certo na vida de Davi, até aquele maldito dia em que ele não quis ir à guerra, e viu aquela mulher tomando banho, trouxe-a para si, teve relações sexuais com aquela mulher, e depois mandou embora. Descobriu-se que ela estava grávida, mandou matar o marido, trouxe a viúva para morar com ele. Ele acabou com a vida dele, com a besteira, com o erro que ele cometeu. Uma sucessão de erros levou Davi ao fracasso, à derrota. A vida dele virou um inferno na terra. Por que aconteceu? Coitado de Davi, que azar, né? Que azar que aconteceu com Davi. De repente um dos seus filhos vai lá e comete o incesto, acaba estuprando a sua meia-irmã. Absalão vê aquilo, guarda o ódio no coração, e esse mesmo Absalão agora toma o reino do próprio pai. O pai é expulso do palácio, teve que fugir do palácio. Olha que azar, né, na vida de Davi, que azar. Quem diria que Absalão ia ser tão ruim para ele? Azar coisa nenhuma, irmãos. A nossa vida não é um jogo de sorte ou de azar, especialmente na vida do crente. Você não vive sorte ou azar, você vive as consequências do que você fez. Você colhe o que você plantou. Pastor, ora por mim que eu estou numa maré brava de azar. Não é azar não, querido. Alguma coisa foi feita, houve uma causa para essas consequências. Ananias e Safira estavam vivendo o maior avivamento da história da humanidade. A igreja de Jerusalém, imagine você participar de um culto, quem prega? O apóstolo Pedro, no outro Tiago, no outro, e os homens que andaram de perto com Jesus. E no meio daquele avivamento, milagres, poder, unção sobrenatural, a primeira igreja da terra, aparece aquele casal que resolve mentir a Deus, resolve mentir ao Espírito Santo. Os dois fizeram um acordo para poder se promoverem diante da igreja e inventaram que venderam um terreno por certo valor, e o valor estava todo ali, uma besteira aparentemente, mas por causa da vaidade e do orgulho deles, eles morreram dentro da igreja. Dentro do maior avivamento, aqueles dois poderiam ter uma história maravilhosa, irmãos. Eles poderiam ter grande sucesso. Eles estavam vivendo no lugar da bênção. Eles estavam vivendo na melhor igreja da terra, e ainda assim morreram dentro da igreja, porque resolveram ser mentirosos. E não mentiram só para Pedro. Pedro disse: vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo contra o Espírito Santo. Morreram. E por que isso aconteceu? Essa tragédia sobreveio à vida de Ananias e Safira. Por quê? Pecado. Pecaram e se arrebentaram. Erraram feio e as consequências foram terríveis. Uma pessoa assassina a outra, mata a outra, e aí vai para a cadeia. E lá na cadeia ela recebe um folheto e se converte. Entregou a vida dela para Jesus. Só porque ela aceitou a Jesus como Salvador na cadeia, no outro dia ela será solta? Claro que não. Ela vai ter que cumprir a pena toda pela besteira, pelo erro que ela cometeu. O problema do pecado
são as consequências que ele traz. E outra coisa, tem muita gente que acha que pode controlar o pecado. Eu vou pecar só um pouquinho, pastor, porque até ali eu sei que não vai me prejudicar muito. Então, a fofoca, a calúnia, a difamação, o disse-me-disse, eu vou só até ali, com 3, 4, com fulano e beltrano e tal, eu posso contar. E aí começa a pecar, só que isso perde o controle. Ah, pastor, eu posso ficar só com 1 na escola, com 2, com 3. No ano todo, se eu ficar com 5, eu estou dentro de uma média. Eu posso beijar na boca pelo menos de 5, não pode não, porque isso leva para a queda e leva para a perda da virgindade, e a vida se esbagaça porque não pode se controlar essas coisas. Ah, eu vou sonegar impostos até um certo ponto. Ah, eu vou passar só um chequinho sem fundo só, o que tem? Eu posso ser fraudulento só um pouquinho, não pode não. Nós não temos poder sobre o pecado. O pecado é como uma bola de neve, parece que começa pequeno, mas as consequências a gente não sabe aonde vai parar, não sabemos onde vai dar. Quando você desobedece a Deus, quando você sabe fazer o certo e insiste no erro, você vai colher desastrosas consequências. Porque são essas consequências que provam que existe um Deus justo sentado num trono cujas bases são justiça e juízo. Então, se a minha vida está passando por um momento de muita crise e problema, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar: meu Deus, por que eu estou passando esse problema? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu pequei? Jesus, será porque eu andei falando o que não devia falar, andei fazendo o que não devia fazer? Será que eu estou andando com quem não devia andar? O que eu fiz? Primeiro teste, para você entender a causa do momento difícil que você vive. Reflita se é consequência de besteiras, de erros, de pecados, porque a palavra diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões, nunca. Não são 10 anos, 20 anos, 100 anos. A palavra diz que se você erra e peca e acha que pode esconder isso e tornar isso, jogar para debaixo do tapete e continuar com pecadinhos, área sexual, área financeira, se você é uma pessoa irascível, gosta de se vingar, bater, briga, sair no tapa é com você, não respeita ninguém, seu temperamento é horroroso, você não busca a graça de Deus para se controlar e dá lugar à ira e faz loucuras no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, seja qual for a área de pecado, se você peca insistentemente e acha que isso não vai trazer problema,